Salve, galera! Vamos chegando, já iniciamos mais uma live aqui. Hoje uma live muito especial, já vamos começar. Hoje uma live sobre atividade esportiva. Acho que vai ser muito bacana. Já o Zeca tá aí. Espero que sirva de aprendizado para todo mundo que quer praticar esporte, que quer correr. Pessoal da FADISP, não se esqueçam de se inscrever no Seminário Internacional da FADISP, com Luigi Ferraioli e grandes nomes do direito internacional. E este que vos fala também estará no seminário. Olha só, direto de Israel aqui, que bacana. Eu vi o Avelino passando aí, olha o Zeca aqui, chegou. Vamos lá, Zeca, estou chamando. Cadê o Zeca? Ah lá, e aí, meu caro? Tudo bom, Madeira? Tranquilo? Como é que você tá? Tô trabalhando, né? Acho que mais agora do que antes da pandemia. Cara, olha, o Avelino aí nos assistindo. O Avelino é outro que eu quero trazer para bater um papo com a gente aqui também. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desativar os comentários para não travar. Pessoal, eu vou fazer uma breve apresentação do Zeca e daí a gente vai fazendo aquele bate-bola que vocês já bem conhecem. O Zeca, ele é o dono, eu posso chamar de dono, Zeca? Pode sim. O Zeca é o dono da assessoria que eu sou cliente aqui em São Paulo, uma assessoria de corrida, que é a Zetrec. Acho que é uma das mais antigas, se não for a mais antiga assessoria de corrida do país. Eu conheci o Zeca por meio daquele juiz que vocês já me viram conversando, que é o Fábio Munhoz Soares. E eu fui atrás de uma assessoria porque eu estava sofrendo muito para terminar os 21 quilômetros. E aí o Zeca me fez... melhorou muito a minha performance. Eu passei a terminar 21 com o pé nas costas, sem sofrer. E o Zeca que me acompanhou até a maratona. Mas há um grande percurso aí. Então, Zeca, eu queria começar aqui o nosso bate-papo. E tem muita gente que nos assiste, que vai nos assistir depois, que tem vontade de correr, mas nunca correu, nunca fez atividade física, está parado, está sedentário. Então, Zeca, em primeiro lugar, fala um pouco sobre quem é você e depois começa falando com esse público que nunca fez nada na vida. É com você, parceiro. Legal, obrigado, Madeira. Então, bom, eu sou o professor Zeca, né? Eu tenho duas formações, a de nutrição e a de educação física. Estou agora participando de uma terceira formação, que é de psicologia. E tudo na minha carreira foi em cima de criar um campo amplo de atuação, né? Dentro desses quase 40 anos de formado que eu tenho, além dessas 2 para 3 universidades, eu tenho mais 4 especializações, agora estou fazendo mestrado. Então, eu gosto muito desse saber, né? Do envolvimento do saber, mas sempre com o objetivo de levar isso para as pessoas. Então, dentro desse tempo todo, ainda fiz todo um processo de coaching, né? De cursos de coaching. Eu sei que o coaching ele é muito judiado assim, por vários campos. O pessoal apela, né? Também, né, Zé? Que é diferente de você, que tem toda uma preparação, uma formação. Eu até brinco, eu falo, primeiro que o coach tem que morrer. E eu sempre que faço essa piada, eu falo, tomara que o Zeca não me ouça fazendo essa piada. Bom, foi a primeira vez que eu ouvi você falar, mas tá bom, tá bom. Mas a ideia é essa, quer dizer, é você ter substratos que possam te ajudar a colaborar no trabalho que você faz. E eu acho que o coach, para mim, ele ajuda muito. Hoje eu faço trabalhos com executivos, trabalhos com atletas, trabalho com empresas, baseados nos processos de coaching, né? E ele, associado à psicologia, associado à saúde,
ele resolve, ele ajuda a resolver. Então, tá ótimo. Para mim, é o que é importante, entendeu? Então, trazendo um pouco de toda essa bagagem, falando da Zetrec, que tem 27 anos, é uma das mais antigas, junto com mais umas duas ou três, e que tem um diferencial hoje no mercado, porque ela faz um trabalho muito aprimorado, tanto com os atletas, com os alunos que a gente tem, como com as empresas que a gente cuida, né? Então, eu tenho a função na Zetrec de criar projetos de saúde dentro das empresas. Né? Então, eu pego cada empresa, vejo as necessidades que elas têm, vejo os objetivos que ela tem, o que ela tem de bom dentro dela já, e desenvolvo um projeto de atividade física e de saúde. E nisso o coach me ajuda, e nisso a nutrição me ajuda, a educação física me ajuda e a psicologia vai ajudar agora. Né? Então, isso é que é importante, a gente tratar cada pessoa ou cada ser com as suas particularidades. Né? E aí vem a essência do que você perguntou, né? Esse pessoal novo que está começando, como é que esses caras fazem para começar? Eu acho que é importante a pessoa tentar colocar primeiro, ela ter um espaço da atividade física dentro da vida dela. Porque muitas das pessoas querem fazer, mas o primeiro grau de dificuldade, ela já fala, mas eu não tenho tempo, então deixa para lá. Eu achava isso de mim. Não é? É uma tendência natural, Madeira. E outra, que as pessoas, assim, elas não colocam a atividade física como sendo essencial, porque elas não sentem as necessidades primórdias dela. Né? Então, por exemplo, quando você está com dor de dente, você arranja um tempo para ir no dentista. Agora, se você não está com dor de dente, você vai protelando o dentista e fala, tudo bem e tal. Então, a tendência das pessoas é só fazer as coisas quando ela sente na pele, né? Tá doendo, ela vai no médico. Tá muito obeso, que está atrapalhando não sei o quê, o cara vai no nutricionista. Se não, ele vai empurrando. Então, a atividade física entra um pouco dentro dessas carências, né? Então, o cara só faz... Então, eu acho que é importante ele inverter o contexto. Qual horário que você vai fazer? Aonde você vai fazer? O que você gosta de fazer? Porque tem gente que deve estar assistindo aqui que às vezes não gosta de correr, mas ele gosta de ir numa academia, ele tem o objetivo da atividade física como sociabilização e não como uma atividade física em si, como saúde. Então ele consegue escolher uma atividade física no formato que ele precisa para ele. E assim ele tem mais longevidade dentro da atividade física. Né? Olha, tem uma coisa legal, Zeca, que eu acho que vale a pena falar para o pessoal, que é assim, por exemplo, no caso da assessoria do Zeca, né, da Zetrec, o plano que eu tenho com ele é um plano que me permite ir até os parques, só que, como eu sei que eu não tenho tempo, o que eu combinei com o Zeca? Eu falei, Zeca, olha, eu vou fazer esse plano, só que eu não vou conseguir ir, cara. Então, você me manda a planilha no meu WhatsApp. Então, toda sexta-feira, ele manda uma planilha para mim do que eu tenho que correr na semana. Então, amanhã, por exemplo, eu estou com a planilha aqui. Acho que eu tenho que correr 11 ou 12, se eu não me engano. Então, eu vou acordar e vou correr de acordo com as ordens dele da planilha. Então, assim, dá para você se organizar. Se organizar, todo mundo treina. Não é o que você achou que eu ia falar, né? É se organizar, todo mundo treina. Todo mundo corre, todo mundo faz a prática esportiva. E, Zeca, tem uma coisa que eu acho que você não sabe a meu respeito. Eu estava até falando com a Renata Venério agora, que é a esposa do Iberê. Eu vou bater um papo com ela no programa dela na sexta-feira. E eu falei para ela que lá atrás, quando eu era adolescente, eu jogava vôlei. Eu cheguei a ser federado no vôlei. E eu odiava correr, Zeca. Eu odiava correr, cara. Eu comecei a correr comprando um livro, aquele livro da Folha, sabe? Folha ensina a correr. No começo, gente, eu não conseguia correr 1 minuto. Não é 1 quilômetro, é 1 minuto. Zeca, eu cheguei a você, eu já tinha um certo preparo. Agora, esse cara que é zero de preparo, você começa com esse cara também? Você pega esse tipo de cara? Sim, a gente pega qualquer tipo de cara. A Zetrec, ela tem uma metodologia desenhada, né? A gente desenhou durante esses 20 anos uma metodologia bacana, onde a gente tem espaço desde o iniciante até o cara que faz maratona, ultramaratona e tal. O importante é um pouco disso que você falou, é entender cada pessoa
e personalizando o trabalho de cada pessoa, né? Então, aqui na Zetrec, a gente tem os grupos que frequentam os parques, que têm os seus treinadores, que eles montam os programas e enviam pelos grupos e tal. A gente tem, eu, Zeca, tem um grupo que a gente chama de Top Team, que é um grupo mais assíduo, mais, que busca um pouco mais de performance, ou então aquele cara que treina para provas mais longas, que necessitam de uma cuidado mais minucioso em cima do programa, tal, que a gente tem aqui também. Esse grupo aí de elite que ele está falando, se tudo der certo, daqui uns 3, 4 anos eu vou estar nele treinando para ultramaratona, né? Quem sabe? Você viu, né? E a gente vai chegar nela, daqui a pouco a gente vai conversar sobre a Conrads e como é essa ultramaratona, o que é um ultramaratonista, que o Zeca é um ultramaratonista. Mas daqui a pouco a gente vai chegar nela. Zeca, outra coisa. A maioria dos que nos assistem agora é do direito. Você, eu sei que você já treinou e treina muita gente do direito. Você treinou até, acho que você não sabe disso, a gente nunca conversou, você treinou o Ismânio, que foi procurador-geral de justiça aqui, é meu colega, professor do Mackenzie, é diretor do Mackenzie. Como que é o pessoal do direito que vai treinar com você? Eu imagino que seja um grupo que deva ter algumas características em comum, ou eu estou errado? Olha só. O que você vê? Então, o Jean Paulo era um super aluno, eu adorava o Jean Paulo, né? É que aqui a gente vai por caminhos, né? Que às vezes a gente precisa fazer outras coisas, mas meu amigo até hoje, a gente fala muito pelas redes sociais, com a esposa dele, muita gente boa. Então, o que eu acho que é importante, Madeira, dentro desse contexto é assim, é entender as necessidades, né? Então, normalmente, todo o trabalho que eu faço com qualquer pessoa é me colocar no lugar dela. Porque mesmo dentro do direito, você vê alguns advogados, alguns juízes, alguns advogados que trabalham com causas trabalhistas, outros que trabalham com causas civis, e cada um tem uma necessidade. Alguns têm uma vida super corrida também, como os executivos que eu tenho aqui, né? Então, se você se colocar no lugar da pessoa, entender a correria que ele tem, e você colocar sugestões dentro da atividade física que ele tem que ter. Agora, o que às vezes acontece de torto é que o cara vem com uma impressão, fala assim, pô, Madeira, ele tá fazendo maratona. Pô, o cara já vai fazer ultramaratona. Então eu quero fazer maratona, tal. Só que quando você vai olhar a vida do cara, não é o momento de ele treinar para uma prova dessa. Porque ele tem uma vida super atribulada, ele tem 1 hora de treino a cada 2 vezes na semana, e com um volume desse não dá para ele fazer uma maratona. Então, para evitar frustrações esportivas que vão abater nas frustrações emocionais dele também, né? Vão trazer frustrações emocionais e até profissionais, que falam, pô, não presto para nada, pô, não consigo trabalhar direito, não consigo treinar, você entendeu? Não, você tem que achar o equilíbrio dentro desse processo. Então, se você tem um tipo de atuação onde requer muito tempo seu, é um momento de você sim fazer atividade física, porque ela é muito importante para a sua saúde, né? Mas de colocar alguns objetivos que tenham a ver com o teu nível de estresse, de exigência e tudo mais. À medida que você vai administrando melhor, que isso é uma das habilidades que a atividade física traz, a auto-organização, né? Você vai se ajustando melhor, entendendo os processos, ficando com uma performance de trabalho melhor do que você tinha, né? E aí você começa, pô, agora eu estou conseguindo mais tempo para treinar e tal, vou falar com o Zeca, vou aumentar, então, pô, agora é a hora de fazer uma meia maratona, agora é a hora de fazer uma maratona, e aprendendo com o seu processo. Esse aprendizado vai gerar frutos lá na frente quando você fizer a sua prova. Porque a prova, no final, é a cerejinha do bolo que você coloca em cima dele. O bolo inteiro está nesse caminho todo que você traçou durante o teu percurso. Olha, gente, ano passado eu fiz a minha primeira maratona, né? E é isso mesmo que o Zeca falou. A corrida, a última corrida que você faz, que é a prova, ela é a cereja do bolo. A maratona é um processo, acho que são 15 semanas, né, de preparação que você manda. Isso. E eu não sei se você lembra que no meio da minha preparação eu tive H1N1. Exatamente. Cara, gente, eu sambamos, caí de cama. Daí eu falei, Zeca, e aí? Ele falou, não, calma, se recupera e vamos ver o que vai acontecer. E mesmo com H1N1, no meio da jornada,
deu certo, foi super gratificante. A maratona, eu fui super feliz. Assim, foi. O Avelino me escoltou na segunda metade da prova. Cara, foi demais. Assim, um dos grandes momentos que eu tenho de história na minha vida até hoje é o da maratona. Agora, Zeca, muita gente me vê postando foto no final de semana do longão e fala assim, professor, eu não consigo correr de máscara. E eu tive essa conversa com você já, né, no começo, quando eu saí para a rua e eu reclamei da máscara, enfim. O que você tem a dizer sobre corrida de máscara, Zeca? Então, primeiro assim, antes de qualquer coisa, corrida de máscara é necessária, porque a gente tem uma lei no Estado. É simples assim. A lei do Estado diz que se você estiver na rua, você tem que estar de máscara. Então, as próprias assessorias, aqui eu fiz parte desse grupo, né, que desenvolveu o planejamento das assessorias esportivas para o retorno dos trabalhos, né? E foi super bem aceito no CREF, que é o nosso Conselho Federal, né? Foi muito bem aceito na Prefeitura. O nosso modelo está sendo repassado para o Estado inteiro. Animal, né? animal. Então a gente vem desenvolvendo isso. E é necessário correr de máscara. Então, quer dizer, a gente não tem o que discutir. O lance é como a gente vai usar essa máscara e como a gente vai escolher essa máscara, né? Então, as máscaras comuns de dupla, ela precisa ser dupla, né, de 2 panos, e normalmente os de 2 panos de algodão são os mais recomendados. Só que para corrida, ele é uma máscara complicada de ser usada, porque à medida que você vai suando, ela molha, e com o molhar, ela entope, né? Ela não faz a troca de ar. Né? E um outro erro muito comum é que as pessoas tendem a querer correr com a máscara da mesma forma que elas correm sem a máscara. E quando você usa a máscara, você tem que diminuir muito a tua intensidade. Você tem que ir muito mais devagar do que você iria normalmente, porque essa troca de ar é um pouco dificultada por causa do filtro que existe, que são as 2 camadas de pano. Né? Então, quando você vai correr, é importante que, primeiro, você corra totalmente isolado, assim, o mais distante das pessoas possível. Segundo, é escolher horários e locais que é um horário totalmente fora do comum, assim, ou bem cedinho, ou bem à noitinha, assim, tipo que já tem menos gente na rua, e escolher rotas que sejam boas, assim, que tenham poucas pessoas. Aí você pode colocar uma máscara que talvez não seja tão grossa. Então, por exemplo, eu uso aquele Buff. Buff é uma pescoceira que eles dão muito em provas de corrida, que tem o pano um pouco mais fino. Para mim, ele é mais anatômico, porque ele pega o pescoço e um pouco do rosto, eu coloco e dobro ele aqui. Então, ele fica com pano duplo, só que o pano é um pouco mais fino. Então, me facilita a respiração. Com isso, correndo longe das pessoas e num horário que já não tem tanta gente na rua, eu consigo correr com um pouco mais de tranquilidade, consigo baixar meus tempos. Então, primeiro, a pessoa tem que ter paciência de correr mais devagar. E depois, à medida que for acostumando, aí ela vai impondo um ritmo um pouco mais tranquilo para a corrida dela. Ela vai dar, tranquilo. Agora, Zeca, vamos falar um pouco sobre histórias da corrida, história de provas e tudo mais. Qual foi a prova mais difícil que você já fez? É difícil pensar assim, mas... Assim, mas a primeira que veio na sua cabeça quando eu falei isso. Não, existem provas mais difíceis porque você faz ela ser difícil. Então, por exemplo, existem várias provas que eu fiz que eu não treinei da forma que eu deveria treinar. Porque eu tenho uma função de quando eu corro por outras pessoas. Eu corro porque eu vou com você na corrida, eu corro porque eu vou com o grupo da Zetrec para Nova York, fazer a maratona de Nova York. Então, é quase que uma obrigação minha correr a prova. E nem sempre eu consigo me preparar como eu gostaria. Então, eu tenho, assim, várias provas que são duras. Então, eu tenho a Uphill, foi uma prova muito dura. Foi uma prova que são 32 quilômetros de sobe e desce. E depois, aquela que eu ia fazer, né? Que eu estava inscrito também. Mas eu estava inscrito nos 21 ou 25. 25. 25. Nos 25. Exatamente. Já cancelaram para o ano que vem? Já tiraram desse ano, vai ser só ano que vem. Ano que vem. Mais, né? Então, ela tem 32 quilômetros de sobe e desce e depois ela sobe a Serra do Rio do Rastro, que é a serra super íngreme, que chega a ter 32% de inclinação. Nossa! Você tem que andar, então você sobe andando. E aí vem coisas que vão piorando a prova. Né? Na minha época que eu fiz, ela corria tarde. Então, você saía às 4h30 da tarde
com mais ou menos 26 graus de temperatura. Quando você está no final da prova, já é noite e está tipo 4 graus. 4, Nossa. 5 graus no meio da serra, né? Então, ó, eu cheguei lá com hipotermia, minhas pernas tremiam e tal, Ô, mas eu louco. cheguei, caminhei na subida e tal, mas tudo bem, faz parte da prova. Então, essa prova foi uma prova dura. Conraid sempre é uma prova dura, mas se você se preparar bem, você chega bem também, entendeu? É uma prova de cabeça. Você vai trabalhando sua cabeça toda aqui para chegar lá e resolver a prova. E teve uma maratona de Berlim, que é uma prova super fácil, super tranquila, é plana, é prova para fazer tempo e tal, que eu passei super mal, assim. Por quê? Porque eu não tinha treinado direito, eu fiz umas camisetas para a equipe, a minha camiseta ficou um pouco larga, eu fui corrigindo a camiseta, começou a me dar dor no pescoço. Então foi juntando o mau preparo com alguns erros no equipamento que me fizeram andar do quilômetro 30 até os 42. Então, quer dizer, existem as provas duras, mas se você estiver bem preparado, você vence a prova de uma forma bacana. Agora, se você não estiver preparado, qualquer prova vai ser complicada para você fazer. Agora, vamos falar da Conrads, né? Que enfim, é um sonho que eu tenho de fazer. Quem sabe algum dia eu consiga. E eu entendo isso que o Zeca fala, e eu acho que faz todo sentido, né? É o seu momento de vida. Hoje, por exemplo, não é o meu momento de vida. Eu estou escrevendo livro, publicando artigo. Meu momento hoje é fazer as majors, que são as 6 mais importantes maratonas do mundo. É o que dá para fazer e está tudo bem. Beleza. Eu ia com o Zeca para Nova York agora em novembro. Aconteceu a pandemia, não vou mais, está tudo bem também. Mas vamos falar da Conrads, que eu acho que é assim. Eu que já fiz a maratona, olho para um ultramaratonista e falo: meu, esse cara é foda. Conta o que é essa prova, quantas vezes você já fez. Então, primeiro conta o que é essa prova, onde é e quantas vezes você já fez. Bom, essa prova é uma prova de 90 quilômetros, feita na África do Sul. E aí ela tem assim, um ano ela sai de Durban, que é uma cidade praiana lá da África do Sul, e ela corre em sentido interior, chama em Pietermaritzburg, que é o final dela. Então dá 90 quilômetros lá. É como se você saísse do Guarujá e chegasse aqui no obelisco do Ibirapuera. Tá? Então, e contando as subidas, né? Então a mesma característica de subida. Você pega serras, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, vai subindo. Né? Então essa é a subida. No ano seguinte ela inverte, ela sai de Pietermaritzburg e chega em Durban, no estádio que foi a final da Copa do Mundo. Né? Então essa prova é uma prova desde 1924, eu acho. E ela começou com 34 horas. E aí foi aumentando. A última, esse ano, era para acontecer com 27 mil pessoas. Tá? Nossa. Só que toda ela é uma prova dura, mas é uma prova envolvida de causas sociais. Então, Conrads é um órgão, né, que existe lá na África do Sul que ajuda, que por meio do esporte, ela ajuda as pessoas menos favorecidas. Então, só para você ter uma ideia, na orla de Durban, eles construíram todo um deck, fizeram toda uma reforma na orla quase inteira de Durban, com mini academias. Né? Sabe essas academias que tem aqui em São Paulo, essas pequenininhas que a prefeitura coloca? Lá foi feito pela Conrads, e eles escrevem que foi feito pela Conrads e tal, para estimular as pessoas a fazer atividade física na orla, com o trabalho de musculaçãozinha ali, né, com os exercícios e tal, sempre estimulando a atividade física. Quando você se inscreve na prova, você pode escolher uma ação social para você ajudar. E aí você chega lá, você acaba vendo as pessoas que você ajudou. Então, existem as albinas, que lá são super rejeitadas. Né? Antigamente os caras jogavam fora as crianças que eram albinas, né? Porque ela era de uma cor muito diferente. Então, lá tem um instituto que ajuda essas crianças. As crianças vão lá na corrida incentivar. Então, quando você ajuda uma instituição... Vou contar uma história rápida aqui. Primeira vez que eu inscrevi para essa prova, tinha aquela lista de ajuda, né? Eu falei, não vou ajudar ninguém. Aqui no Brasil a gente está precisando tanto disso, eu vou ajudar um cara lá na África do Sul e tal. Primeira vez que eu ia. Aí meu sócio colocou $100 assim em cima da mesa, falou, Zeca, $100 para você ajudar uma instituição.
Falei, pô, meu, pra quê? Não sei o quê. Bota aí $100, ajuda quem for. E eu comecei a olhar lá, né? Ajuda um elefante, ajuda não sei o quê. Tinha um monte de bicho lá. Eu falei, pô, criança com câncer. Legal, vou ajudar essa instituição. E coloquei lá os $100 ajudando criança com câncer. Passou, me inscrevi, fui, peguei, estou correndo. Quilômetro 72. Quilômetro 72, você passa do lado da instituição das crianças com câncer, todas na rua, numa banda, tocando para você, para te estimular a correr. Putz. Você chora ou não chora, Madeira? Pô, tô chorando já aqui. Você entendeu? Então, esse é o coração da prova. O coração da prova é fazer toda ela envolvida com a sociedade ajudar, você ajudar quem precisa, mas botar essas pessoas para agradecer, né, as pessoas que estão lá te ajudando. Então, ela tem várias histórias, vários contextos, os nomes dos morros, que são os caras que treinaram lá e sentaram lá e tal, não sei o quê. Então, ela é maravilhosa, assim, mas é uma prova dura. Mas por ser dura, a gente começa a treinar aqui em janeiro para correr lá em julho, né? E ia com uma alegria danada. Você conhece gente diferente, de repente junta 5 ou 6 lá para te ajudar no morro. E eles cantam maravilhosamente bem. São músicas africanas que juntam as vozes, aquele jogo de voz. É muito legal. Ela é muito dura, mas quando acaba, você sente a maior alegria, aquela baita vontade de voltar no ano de novo, mas você fica super feliz. Eu fiz essa prova 4 vezes. Esse ano ia ser a 5ª vez. E quando você se inscreve para a prova, você ganha um número, né, de peito. E se você se inscreve no ano seguinte, esse número é mantido. Você sempre corre com o mesmo número. Eu tenho lá o 9965, que vem desde a primeira vez que eu usei. E aí o número do corredor internacional ele é azul. E você vai correndo com esse número azul. Quando você faz 9 vezes a prova, a 10ª vez que você corre com o número elo, que é para avisar as pessoas que você é quase a 10ª. E se você faz a 10ª, o seu número fica eternizado, esse número ninguém mais usa, é seu, e ele fica verde. Então eles chamam de green number. Né? Os green numbers são os caras que já correram mais de 10 vezes a prova, ou 10 vezes a prova, e tem o número dele imortalizado. Ninguém mais pode usar o número dele. Muito legal. Então, essas histórias cativam, né? Cativam os corredores, fica legal, muito bacana. Eu estou ouvindo você falar aqui. Você tem ideia de quantas maratonas você já fez? Eu contei a última vez aqui, deu 50 maratonas. 50 maratonas, 4 com raids, uma 24 horas e uma de 50 quilômetros. Foi feita lá no Rio Grande do Sul. Agora imagina o seguinte. Esse é o você morreu, chegou no céu, São Pedro vira para você e fala o seguinte, olha, você tem direito de trazer aqui com você para sua memória uma corrida só uma. O resto a gente vai apagar da sua memória. Qual corrida você escolhe? Qual é aquela que você nunca quer se esquecer? Espera aí, Zeca, deu... Acho que travou aqui, eu não sei se é você ou se sou eu. É difícil isso. Eu tenho algumas provas bem legais na minha memória, que é o meu melhor tempo em 10 quilômetros no Santos, né, que foi feita na prova de Santos. A melhor meia maratona foi feita aqui. Espera aí, eu vou mudar. Tá me ouvindo? Pronto, acho que voltou. Voltou. Tudo bem? Tô te ouvindo, mas Tô travando? Aí, agora... Eu vou voltar tá bom. Então eu só posso escolher uma prova e levar para o céu. Putz, é complicado para mim, ou então a maratona de Nova York. Tem que ser só uma, Zeca. Tá indo bem. Tem que ser só uma. Tá. Maratona de Leva a maratona de Nova York. Maratona de Nova York é a maratona que eu já fiz, acho que 8 vezes, 7 ou 8 vezes. É uma das maiores maratonas do mundo, corre
lá 53 mil pessoas, e eu tenho muita história bacana de lá, sabe? Que foram me marcando, e coisas que aconteceram bacanas, as ajudas que eu dei para as pessoas da própria Mona, muita risada, muito ânimo que as pessoas travam com você. Eu tenho uma história muito bacana assim da maratona. A primeira maratona que eu fiz, eu fiquei um pouco triste, porque quando eu acabei, eu não tinha com quem morar, né? Sabe aquela piada do cara que sai com a menina numa ilha deserta e aí não tem um amigo para contar? Então eu fiquei meio triste assim de ter terminado a prova. E aí eu voltei para o meu hotel a pé, né? A minha tela tá parada aí, né? Tá parada a sua tela. Voltou? Voltou para mim. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Aí, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Aí, legal. Então vai. Então eu acabei a prova de Nova York, tava meio triste porque eu não tinha com quem comemorar, né? Porque é muito cheia a prova, é muito lotada. E aí eu tava voltando a pé pro meu hotel. Aí eu passei do lado da St. Patrick, né? Que é uma igreja famosa de lá, tal. Rua da St. Patrick. Tava um frio danado, tava muito frio, tava meio que nevando, assim, querendo nevar, mas um frio muito forte. O carro tá assim, sair fora do carro e fazer assim para mim, ó, para eu atravessar a rua, né? E aí eu atravessei a rua. Quando eu acabei de atravessar a rua, a moça tirou as duas mãos para fora e bateu palma para mim. Então, quer dizer, é um respeito que as pessoas têm por quem faz a maratona em Nova York, super assim, bacana, entendeu? Então, essas coisas de contexto de cada lugar acabam marcando um pouquinho a vida da gente e transcende um pouquinho o lance do treino, da corrida, da própria performance que a pessoa acaba tendo. Eu sou um cara que me apego muito a esse tipo de coisa. Pode ser que outras pessoas não, sejam mais competitivas, sejam lá e vão lá e fazem a prova e acabou. Eu não, eu tenho um apelo emocional que eu acho que vem junto com a prova e é legal porque te traz aprendizados e esses aprendizados é o que você usa na tua profissão, é o que você usa na sua vida, entendeu? Então é por aí. De todo esse tempo que você está aqui no Brasil, em São Paulo, com corrida de rua, a impressão que eu tenho, eu cheguei a, sei lá, corro há 4, 5 anos. Não, eu vou fazer 45, eu comecei com 39, eu corro há 6 anos. Nem se compara com o seu tempo. Mas a impressão que eu tenho é que aumentou e eu sinto que as pessoas estão cada vez mais praticando corrida. É uma impressão correta minha? Está errada? Como é que você vê o movimento de corrida de rua no Brasil? Então, não, é uma impressão correta, sim. O que aconteceu foi assim, na década de 1990, mais ou menos, foi quando começou um boom aqui no Brasil de corridas. Mas só que como as pessoas não tinham conhecimento dos modelos de prova, dos tipos de prova, então a gente tinha muita gente fazendo provas de 6 quilômetros, provas mais curtas. À medida que o tempo foi passando, as provas mais intermediárias, de 10, 15, 21 quilômetros, começaram a existir aqui em São Paulo ou aqui no Brasil. E aí as pessoas começaram a migrar para essas provas, que começaram a treinar bem, começaram a passar os 6 quilômetros, e começaram a fazer provas mais longas. Até chegar no modelo que a gente tem hoje. Hoje a gente tem, aqui em São Paulo, 2 maratonas, né? Uma maratona em abril, outra maratona normalmente em julho. Que é uma coisa que já é bastante assim para uma cidade como a nossa. Não que a cidade não seja grande e tal, mas por conta da história da corrida, né? Mas hoje a gente já tem correndo em maratonas mais ou menos 10 mil pessoas, então é um número grande. Lógico, também não se iguala às provas na Europa e nos Estados Unidos, que são provas muito mais antigas, já tem maratona lá há muito mais tempo. Então lá você pega a prova pequena, corre 20 mil pessoas. Nova York, que é a maior do mundo inteiro, corre 53 mil pessoas. Mas todas as majors, que são as provas que você quer fazer, né? A média de participação é de mais ou menos 40 mil pessoas. Né? Aqui no Brasil, a gente ainda está crescendo. Então, ainda tem espaço para o crescimento. Né? E eu acho que isso vem acontecendo sim.
as pessoas estão tendo cada vez mais interesse pelas provas, existe todo um contexto de turismo envolvido, né? Então, quando você vai fazer uma prova em Nova York, por exemplo, você vai amarrado com um projeto de férias de família, conhecer a cidade, de lá ir para outro lugar, entendeu? Então, esse contexto vai se juntando a outras situações que acaba favorecendo todo um processo de treinamento para isso e tal. E as assessorias aqui em São Paulo, a Zetrec também, ela usa isso, né? Então, a gente tem, dentro de um calendário, a gente tem algumas provas no exterior em que a gente acompanha os atletas. Então, como ia ser Nova York esse ano, a gente vai com o pessoal antes, a gente tem alguns espaços para as pessoas passearem com a família, mas ao mesmo tempo tem algumas reuniões marcadas com o atleta que vai correr a prova, para ele não perder o foco da prova, tal. Depois a pessoa viaja de lá ou continua passeando lá. Então, quer dizer, tem todo um contexto que você faz em parceria, né? Os objetivos esportivos, mais o turismo que ele quer fazer, mais a família, mais o contexto de trabalho. Então é uma coisa bacana que acaba se envolvendo dentro dos objetivos da pessoa. Você sabe que tem uma história que eu contei no podcast do Serginho, sobre a minha experiência com a maratona, o que eu aprendi, né? E eu não sei se você já me ouviu falando disso. Quando chegou lá pelo quilômetro 36, 37, ali na USP, né? Voltando da USP já para pegar o Jockey, eu estava com o Avelino e tinha um cara caminhando. E ele viu a gente e falou, posso correr com vocês? Eu falei, pode, né? E aquele dia, por uma questão que não vem ao caso, eu estava com o meu coração fora do normal. Ele estava batendo muito acima do que os treinos tinham do que eu tinha treinado. E aí o Avelino sempre controlando lá as minhas batidas, perguntando como é que estava, tal. E eu estava com fone de ouvido só de um lado e no outro para ouvir as orientações do Avelino. E aí o Avelino, quanto está a sua batida, Madeira? Daí eu olhei e falei, tá 170. O cara que estava com a gente virou e falou assim, nossa, 170 está muito alto, você tem que parar. Zeca, minha vontade era mandar o cara para aquele lugar. Tá? Mas eu não tive dúvida. Eu peguei o fone, botei no outro ouvido, acelerei o passo, o Avelino acelerou junto comigo e o cara ficou para trás. E aí o Avelino virou para mim e falou assim, Madeira, você virou um maratonista, porque você isolou o problema e você virou um maratonista, porque você isolou o problema e você continuou a corrida. E a maratona é isso. Você isola o problema e você segue para o seu objetivo. E eu acho até que o cara não fez por mal. Ele queria alguém para justificar a falha dele, para parar junto com ele. Não ia ser eu. Eu não. Eu não treinei para aquilo. Eu treinei para terminar. Essa foi a minha grande lição. E qual é a sua grande lição da maratona? O que você traz de lição mais? Não, olha que legal que você falou. Isso que você fez na prova não é exatamente o que você faz na vida. Quando vem alguém te falando algumas coisas que não tem a ver com o teu objetivo final, dentro de qualquer coisa do teu trabalho, ou das coisas que você quer para você, ou para os seus filhos e tal, você não faz isso, quer dizer, você não se blinda, você não deixa a coisa passar para o lado e toma o teu caminho, é exatamente a mesma coisa que você aprendeu lá na maratona. Então ele vem a reforçar coisas, aprendizados, que a gente precisa trazer para a nossa vida. Né? Então isso eu acho que é muito bacana, porque ele faz um paralelo, a maratona, que se é uma coisa que eu aprendi muito com ela faz um paralelo com a vida muito bacana. No meu mestrado aqui eu estudo pensamento. Tá? Só para você ter uma ideia que vem a calhar com isso. Eu estudo o pensamento de cada pessoa numa prova de longa duração. Né? Então, o que você tem na cabeça quando você está fazendo um treinamento longo? O que passa na sua cabeça quando você está cansado? O que passa na sua cabeça quando você está com o seu coração que você acha que está diferente da batida normal? Como é que você reage? Essas reações do pensamento
são parte do meu trabalho de mestrado. Tá? Você pode me entrevistar depois, como caso clínico, porque, Zeca, não sei se você sabe, no segundo quilômetro, o meu coração estava 180. Então, 180. mas isso... E nunca chegou isso no treino, cara. Nunca então, chegou. Isso tem motivos muito claros, assim, sabe, Madeira? Porque, assim, é uma emoção muito grande fazer parte de alguma coisa, né? Então, quando você é promovido no seu trabalho, quando você é reconhecido no seu trabalho... Pô, eu cheguei numa idade, eu não sou um cara tão novo como eu pareço, assim, como meu rosto, né, demonstra. Poxa, eu estou num ponto em que, pô, quando eu sou homenageado, que me pedem para falar, pô, eu sinto uma vontade de chorar, já sou uma besta. Entendeu? Mas por quê? Porque é um formato, é uma coisa que você lutou a vida inteira, ou que você se planejou para fazer, se programou, treinou, trabalhou, e aquilo está acontecendo. Então você tem respostas físicas, como a batida do coração mais rápida, como a sudorese, que a tua pupila dilata, que são frutos dessa emoção. À medida que você vai aos pouquinhos administrando, ele vai se ajustando. Pode ser que ele não chegue no que você tinha antes, como não chegou o seu, ele ficou um pouquinho elevado. Levou 21 quilômetros para eu me acalmar, cara. E eu vou te contar, aposto que subiu de novo quando você cruzou a linha de chegada. Você entendeu? Cara, Porque subiu. Eu dei um pique na linha de chegada nos 2 últimos quilômetros. Que assim, gente, olha, eu até falei para a Renata hoje, né? Que eu não sou um grande corredor, eu sou um corredor normal. Eu fiz a minha maratona em 5 horas e 15, tá tudo bem, tô feliz. Mas quando, naqueles últimos 2 quilômetros do jockey, eu apontei e as pessoas começaram a aplaudir e a bater na minha mão, cara, eu me senti o Mofarra, eu me senti um campeão olímpico ali. Eu acelerei o passo, corri, fui batendo na mão das pessoas. E não importa, porque era a minha vitória, era o meu momento ali. Eu acho que esse é um lance muito legal e eu te agradeço muito por ter me conduzido até lá. Foi uma experiência, assim, ímpar na minha vida. E eu acho que é isso que as pessoas também precisam entender. Cara, a gente nunca vai ser um grande corredor. A gente tem outra profissão, a gente tem outros trabalhos. Então, assim, é libertador você não ter competição. É só você, é o seu momento, é a sua vibe, é o flow, como eles dizem, né? Cara, sim, todo mundo devia tentar fazer uma maratona na vida e conseguir, porque é uma experiência ímpar, Zeca. É exatamente isso que você falou. Não existe uma competição com mais ninguém a não ser com as tuas necessidades, né? Com as tuas habilidades. É isso mesmo, é isso mesmo. Você sabe que os grandes executivos americanos, eles colocam no currículo, no currículo mesmo de trabalho, eles colocam que eles são maratonistas, que eles fizeram Ironman. Zeca, tá na orelha do meu livro. Na orelha do meu livro tá mestre e doutor em processo penal, maratonista amador. Eu coloquei no meu currículo também. É isso aí. Porque as empresas, as grandes empresas americanas, elas vêm nesse perfil de pessoas que são mais organizadas, pessoas que são gestoras, né? Elas sabem fazer a gestão da vida delas de uma forma mais capaz. Então, isso tudo são pontos positivos para dentro da carreira que ele vai assumir dentro da empresa. Então, é muito bacana, legal. Uma coisa que eu tenho batido com os meus alunos, porque eu tenho usado para mim e tem me ajudado muito, é meditação. Eu tenho usado um aplicativo que é o Headspace e eu queria saber se o seu estudo, você tem trabalhado com meditação, o que você acha de meditação? Travou seu vídeo, eu não sei se o meu está travado. Você me ouviu? Tá, ele vai e volta, o som vai e volta. Mas eu estou falando de meditação. Tá? Se eu trabalho com meditação e tudo. Olha, eu vou te dizer, a meditação é super importante dentro do contexto todo, dentro do contexto esportivo, como de um contexto pessoal de performance profissional, tá? Pra você ter uma ideia, hoje existe um departamento dentro do Einstein, do hospital do Albert Einstein, onde as pessoas trabalham meditação com os pacientes, né? E eu tenho alguns médicos de lá, eles falam, Zeca, o pessoal aqui está trocando remédio por meditação, é incrível. Então, quer dizer, a meditação, ela te ajuda a melhorar o foco, te trazer
para o meio, pro ponto de agora, né? E não ficar diminuir a ansiedade, não ficar pensando tanto no futuro e tal. Então, ele melhora a ansiedade, ele tem várias funções médicas mesmo, mas ele te ajuda, te deixa mais calmo para você planejar teu desenvolvimento, ele te ajuda quando alguma coisa não está funcionando tão bem, ele te dá tranquilidade para que você tenha ajustes mais assertivos, para você tomar melhores decisões. Então é super importante, você tem o seu tempo, e assim, com aplicativo, com técnicas diferentes. Não é a meditação não é uma coisa que precise de uma certa religiosidade. Ela precisa de técnica. Se você desenvolve bem a técnica, você consegue fazer uma meditação bem feita e ela te ajuda muito. Eu faço meditação aqui. Quando eu não consigo fazer todos os dias, pelo menos 3 vezes por semana eu faço minha meditação de meia hora. Agora, você consegue fazer de 15 minutos que te ajude. O Eu faço importante é você 10 minutos desenvolver todo isso. dia. Perfeito, perfeito. Eu um uso caminho aquele que você Headspace, aquele desenhou. aplicativo, e eu faço 10 minutos todo dia. Antes de começar o trabalho da tarde, 1 da tarde, antes de abrir os processos para despachar, boto fone de ouvido, 10 minutinhos e estou pronto para o dia. Então, como é que você se sente depois disso? Cara, sim, muito autocentrado, muito menos responsivo, coisas que me tirariam do prumo, não me tiram mais. Sim, eu sou fã de meditação também. É exatamente esse o objetivo da meditação. Então, agora você transfere isso para o esporte. A pessoa que está ansiosa antes de ir para alguma prova, para algum evento esportivo tal, se ele consegue fazer um trabalho mais de meditação, mais de relaxamento mental, ele vai para a prova um pouco mais assertivo, ele vai para a prova sabendo o objetivo dele, sabendo o ritmo que ele tem que impor, como é que ele vai chegar. Então, no esporte, a gente trabalha muito isso que chama trabalho de mentalização, né? A gente usa as bases da meditação para desenvolver essa mentalização para que a pessoa melhorar a performance dele na prova. Então é importantíssimo, super joia. O nosso amigo Avelino, o herói dele na corrida é o Emil Zatopek. E o seu herói na corrida, quem é? Eu não tenho um herói assim, eu não tenho um cara que eu me inspire. Até porque eu nunca. Esses caras são tão geniais assim. E o Zatopek tem tanta história bacana, né? Que o próprio Avelino conta e tal, o lance de ele competir com a mulher dele e tal. A gente cria assim na nossa cabeça a imagem de um herói, né? Mas quando você conversa com esses caras, no final é gente como a gente, né? É a mesma coisa que a gente tem às vezes, pô, eu tenho medo de falar com o gestor, com o vice-presidente, com o presidente. Quando você conversa, é um cara que come, é um cara que bebe, é um cara que coça a cabeça, que fica com o sapato apertado, da mesma forma que todo mundo. Então, quando você consegue entender isso, você começa a visualizar a coisa de uma forma diferente. Eu aqui, eu faço umas lives lá para a Zetrec também, eu entrevistei várias pessoas assim, que são referências nas coisas que elas fazem, né? Uma médica cardiologista super famosa, uma neuropsicóloga super famosa. Então, essas pessoas, você cria um contexto interessante delas, mas se você vai vendo, é uma pessoa. Ela é uma pessoa como nós e que tem coisas e se propõe a fazer o que eles fazem, esses caras têm que estar muito bem preparados, Madeira. Eles têm que pensar em tudo, na mecânica do movimento, na execução dessa mecânica com perfeição durante 2 horas sem parar, num ritmo que exige Esses caras correm a mais de 20 quilômetros por hora, Madeira. É uma coisa que a gente não consegue fazer isso em 500 metros. A gente não consegue fazer o ritmo dele em 500 metros. Não é? Então, eu acho isso tão sensacional que eu não consigo ter um cara só. Eu acho todos eles um perfil sensacional de você trabalhar, de você conversar e tudo mais, entendeu? Olha só, a gente tem mais um pouquinho de tempo e, como a internet está meio instável, eu tenho medo de cair. Então, eu vou te falar o seguinte: eu vou abrir para os comentários e para o pessoal fazer eventualmente alguma pergunta. Eu tenho medo de travar. Então, eu quero já que você deixe o seu recado final, porque caso trave, daí não tem problema, a gente só desliga e beleza.
Deixe seu recado final e daí eu vou abrir para as perguntas do pessoal. Legal, legal. Então, eu acho assim, a atividade física, ela é mais uma das armas que a gente tem para a gente ter uma vida legal, né? Uma vida profissional, uma vida social, até uma vida amorosa, tá? Então, ela ajuda tanto no fator físico mesmo, né? Ela baixa colesterol, ela ajuda em muitas coisas nesse sentido. Ela faz todo um ajuste físico. Mas ela também faz um ajuste emocional, né? Ela minimiza a depressão, minimiza a ansiedade. Ela também ajuda na tua produtividade do trabalho, como gestão, mais organizado e tudo mais. Então, se você souber escolher a sua atividade com a intensidade certa, sem se exigir demais, você vai ter todos esses benefícios. E à medida que você administra todos esses benefícios, aí você consegue criar objetivos para você dentro do esporte. Isso é viver de uma forma bacana, né? Se você consegue atingir esse grau de maturidade, você vai ter uma vida muito longa. E eu acho que é isso que a gente tem que passar para todo mundo. Tá? Então é isso que eu desejo para todo mundo que está assistindo. Valeu? Zeca, muito legal. Eu vou abrir agora para as perguntas. E, gente, para quem quiser, a assessoria lá, zetrec.com.br, é isso? Isso, o site é esse, o Instagram é Zetrec Brasil, né? A pessoa clica lá e bate papo, manda mensagem, a nossa equipe aqui responde e vamos em frente, vamos conversar. Beleza, vamos abrir para as perguntas agora. Espero que não caiamos. Pessoal, perguntas. Espero que tenham gostado da live. Tem alguma dúvida aí? A Alessandra, ela também é conradeira. O Avelino. Quero ver a pergunta Avelino, você é o próximo que eu quero trazer aqui para bater papo com a gente. A Cleide gostou muito da live também. Que bacana. Valeu, Cleide. A Ângela também. A Ângela acho que falou até que ia ver essa live para ajudar na corrida. Legal, Ângela. Precisando, estamos juntos. Aqui no MP Paraná criaram um grupo de ciclismo envolvendo várias pessoas. Na dualidade estudo e esporte, você sugere um equilíbrio de quantos dias por semana ou horas? Olha, eu falo por mim e o Zeca depois fala do esporte. Eu acho que você tem que adaptar as suas necessidades pessoais. Eu acho que não dá para estabelecer aí uma regra. Acho que depende do seu momento, depende do que você está estudando. Eu treino 3 vezes por semana corrida e todo dia eu faço um pouco de musculação. Então, Ju Gomes, dá uma dica para gente que não consegue correr. Eu caminho, mas corrida eu não tenho fôlego. Zeca, essa é para você. Legal, Ju. Olá, Ju. Então, o papo é o seguinte. Esse início está certinho. Começa com a sua caminhada mesmo. Uma coisa que você pode fazer que eu acho que é bacana é assim: coloca um volume total para a sua caminhada. Eu vou caminhar 1 hora. Dentro dessa 1 hora, a cada 25 minutos, você vai fazer um trote de 5 minutos. Então, trote é uma passada na frente da outra. Você não precisa correr, não é uma velocidade. É um trote, é um passinho na frente do outro, você trota 5 minutos. Aí você volta a caminhar mais 25 e trota mais 5. À medida que você administrar isso bem, você vai aumentando de minuto a minuto. Aí você logo está correndo 1 horinha aí junto com a gente. Show. A Sandra está perguntando se você prepara pessoas de outro estado também. Sim, Sandra, a gente tem os treinos à distância, né? A gente tem vários treinadores e tem alguns especializados em treino à distância. Então ele te envia uma planilha toda semana e vai conversando com você via WhatsApp e você vai dizendo para ele como é que foi, você posta para ele o seu resultado no GPS, ele analisa e assim vai. Zeca, você prefere maratona ou ultra? Eu adoro as duas, assim, mas a ultra dá mais trabalho para eu me preparar, então eu não posso fazer muitas por ano. Já quando eu treino para uma ultra, eu faço várias maratonas dentro como treinamento, né? Mas eu gosto ainda da maratona, viu? A maratona acho que eu ainda tenho um tesãozinho assim de baixar tempo e tal. A ultra é um prazer danado a preparação inteira. É complicado, não sei. O maior percurso que você já correu foram 90 quilômetros? Não, foi 120 quilômetros na prova de 24 horas que eu fiz. Deu 120 quilômetros, fiquei em 7º lugar. Zeca? Mas foi legal, foi uma prova legal. Mas você dorme numa prova dessa?
Eu dormi, então eu usei a estratégia de dormir, né? Eu corria 2 horas, descansava uma, depois à noite, quando eu corria à noite, porque era na prova de 24 horas, eu corria 1 hora e descansava 2. Mas foi uma estratégia que eu fiz para acabar a prova, para acabar bem a prova. E aí deu 120 quilômetros certinho, mas eu fiquei em 7º lugar na categoria. Se eu soubesse, dava até para ficar melhor, mas eu fui lá para brincar, então foi legal. Foi Brincar 120 quilômetros? Que isso? Ó, teve um cara que escreveu aqui, tá aqui, o Alberto. Venho convivendo com lesões, panturrilha, fascite plantar, o que fazer? Lesão é um problema mesmo. Alberto, lesão é um problema. Eu acho que assim, primeiro você tem que focar em resolver os seus problemas de lesão. Depois fazer um trabalho de base mais bem feito. Porque eu acho que você deve ter comido alguma bola aí no meio, você deve ter acelerado demais. Normalmente, lesão está acompanhado com um excesso de treino ou uma evolução muito rápida de treino. A pessoa, às vezes, é muito boa tecnicamente e o emocional deixa, ele vence o físico. Então, ele começa a ir acelerando, aumentando, aumentando, aumentando. Quando ele vê, o físico não suporta e acaba se machucando. Então, calma. Resolve o que você tem que resolver, melhora, fica bem, faz um bom trabalho de fortalecimento muscular e vai entrando na corrida bem aos poucos, bem mais cadenciado do que você estava fazendo antes. Aí eu acho que vai dar certo. Galera, mais alguma dúvida que vocês queiram tirar? Aproveitem, é um dos grandes nomes da preparação da corrida no país. Privilégio ter o Zeca aqui. Legal. Teve alguém aqui, Madeira, que perguntou meu melhor tempo de maratona. O meu melhor, eu nunca fui um cara especificamente para maratona, mas meu melhor tempo foi 3 horas e 19, há muito tempo atrás. Depois aí, bom tempo. Agora eu estou fazendo uma média de 3,40, entre 3,40 e 3,50 é o que eu faço hoje, tá? Você come o que para não perder muito peso treinando tanto? Eu como muito bem, até porque eu tenho uma formação de nutrição, então eu tenho um padrão alimentar bem legal. Eu tomo café da manhã bem feitinho, aí eu como um lanchinho entre o café da manhã e o almoço. Na hora do almoço eu faço uma refeição bem equilibrada, com proteína, carboidrato, reguladores, né, salada e tal. Depois eu volto a comer alguma coisa no meio da tarde e o jantar. O jantar é um pouco menor que o almoço, né? Então, quer dizer, eu tenho uma regularidade, uma frequência boa. Eu acho que esse é o segredo. Muita gente só almoça e janta, aí fica muito tempo sem comer, sem comer muita coisa e tal. Então eu faço, essa é a base da minha alimentação. E depois nos treinos eu tenho alguns suplementos que eu tomo, mas também nada muito exagerado. É um carboidrato durante os treinos e uma suplementação para os pós-treinos, né? Depois dos treinos mais longos. Aliás, sexta-feira eu vou lá com a Matita de novo para fazer um plano. Delícia. E aí, Matita é sensacional, né? Talvez eu vou ver se eu convenço ela a fazer uma live aqui. Acho que vamos ver se ela topa. Matita é minha nutricionista do Zeca. Ela é da equipe também. Vamos ver se eu convenço ela a bater um papo aqui com a gente. Acho que vai ser legal também. Ó, o Igor escreveu aqui: eu corro 3 vezes por semana, 6, 8 e 12, mas não consigo passar dos 12. Qual a dica para ele? Começa a fazer assim, você faz 6, 8, 12, começa a fazer 7, 9, 12, depois começa a fazer 8, 10 e 12, aí quando você vai ver, você vai fazer 8, 10 e 14, de repente você aumentou. Você tem que aumentar um pouquinho a base do seu treino para poder aumentar o seu longo depois, tá? Não aumenta o longo sem aumentar a base, porque senão você fica com um treino muito baixinho aqui e está querendo fazer muita coisa lá, corre o risco de lesão. Então vai aumentando um pouquinho mais a base, tenta fazer um trabalhozinho de fortalecimento nos outros dias, coisas simples, não precisa ser nada muito exagerado, porque aí o organismo vai se adaptando melhor àquilo, e aí quando você vai ver, você está já alimentado para fazer um volume maior no seu longo. Vai dar certo, vamos lá. Ó, uma pergunta que mandaram aqui. Zeca, você ouve música durante a corrida? E qual música? Ou você não ouve música? Quando eu corro... Não, quando eu corro, eu prefiro correr com alguém e não ouvir música, e conversando, né? O Avelino que está aí é um grande parceiro nosso aí de corrida, a gente vai conversando, falando de coisas, então a gente tem bastante conversa. Eu acho que isso é muito mais legal. Agora, quando eu corro sozinho, aí eu coloco um fone de ouvido, aí eu ouço muito rock, assim, mas não é rock pesado, é rock gostoso, assim, rock da antiga, Led Zeppelin, Deep Purple, algumas coisas nacionais e tal, mas eu curto mais esse tipo de balada. Ó, a Cleide está falando aqui, eu não sou especialista, eu até acho que é errado, mas vamos ouvir você. Eu corro 7 dias na semana, de 6 a 9 quilômetros. Está errado?
Então, é importante, o organismo você tem que dar o estímulo e tem que dar o descanso. Porque se você só der estímulo, 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 ele fica com pouco tempo de se recuperar. O organismo ele precisa de um tempo de recuperação. Por isso que é importante você dormir bem, você comer bem, porque isso ajuda no descanso do organismo. Então, a minha recomendação é de que você não corra os 7 dias. Tudo bem, se você. Eu acho que é muito mais legal se fazer um programa onde você corra num dia, faça cimento no outro, que aí você envolve fração, alongamento, são coisas que acabam sendo importantes também para você correr melhor. Tá? Então, show de bola. E aí você vai intercalando. Você pode até aumentar o número, você pode correr 4 vezes na semana e fazer 2 dias de fortalecimento com meditação e alongamento. E aí um dia você descansa, sai com o namoro, sai com, sabe, faz coisas que não seja corrida, porque o organismo, para ele é importante. Para ele sente isso como uma recuperação e você fica na semana seguinte. Isso é legal. Tenta fazer isso que fica legal. Eu tenho corrido, Zeca, olha, talvez caia. Eu tenho corrido os 3, né, do programa que você me manda. Só que não conta para você, não. Mas no domingo eu tenho corrido também, mas só para soltar. Então, no domingo, que seria o descanso, eu corro aí uns 7, 8, só para dar uma soltada. Daí, na segunda, eu não corro, faço musculação. E na terça, aí eu volto a seguir a planilha. Mas eu faço longão no sábado, 16, 18, que é o que você está me mandando. E no domingo eu corro 7, 8, mas só para soltar. Você vai me matar ou não? Isso, não, isso tem gente que faz. Às vezes eu falo para a pessoa fazer de bicicleta, para jogar outro estímulo, trabalhar outros grupos musculares que não só o da corrida, que são os mesmos, né? Então você faz andando de bicicleta, faz uma caminhada, ou um trote leve muito usado. Aqui, Madeira, o Felipe de Almeida perguntou se eu dou bom dia para o Arthur City lá em Conrads. Dei muitas vezes, dei as 4 vezes que eu passei lá, viu, Felipe? Você tinha uma jogada que você pegava uma flor, deixava para ele. A história também, o Arthur era um cara que treinava para o Reis. E o que ele fazia? Antigamente não tinha estratégia nenhuma, né? Então o cara saía de Pietermaritzburg, corria metade do percurso e voltava. Então, quer dizer, o treino dele era correr os 90 quilômetros. Só que ele ia até a metade e voltava para casa dele. Então, quando ele cansava, ele sentava num lugar lá, numa cadeira, que agora é emblemático, ficou emblemática e ficou a cadeira lá do Arthur City. Uau, que é o história Arthur bacana. City, né? A cadeira do Arthur. E ficou no meio do percurso. Muito legal. Valeu, estão perguntando aqui, quem é muito magro pode correr? Não peso nem 50 quilos, mas sou boa de saúde. Pode, ué. Lógico. Isso não, dá para correr. Coisas importantes aí. Se magra muito, realmente, o seu organismo tem um metabolismo muito rápido. Você deve metabolizar tudo que você come. Então você come, você sente mais fome e tudo mais. Então você tem que pensar nisso tudo quando você está fazendo a sua atividade física. Então, uma nutricionista acaba sendo importante nesse caso. Você fazer uma atividade física com evolução bem lenta, porque se você é uma tendência, porque normalmente o cara é magro, ele acaba evoluindo muito rápido, né? E quando ele evolui muito rápido, a musculatura, a parte óssea sente um pouquinho, ela ressente um pouco disso e é uma tendência a ter lesão. Então eu ia primeiro na nutricionista, faria todo mais aumento para começar e aí começaria uma evolução bem lenta na corrida, beleza? Zeca, eu desativei aqui os comentários porque eu acho que vai cair. Queria te agradecer de novo, acho que foi muito bacana. Eu não sei se é a sua internet ou se é a minha que está travando. Então, eu te agradeço demais, acho que foi muito bacana. E vamos marcar mais bate-papo desse, porque eu acho que tem história aí para gente ouvir. Tem, legal. Quando o pessoal precisar, é só chamar. E vamos que vamos. Valeu, Zeca. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu.